Fala galera, estamos começando um assuntinho novo agora. Estamos entrando no assunto de astronomia, leis de Kepler e gravitação. Um assunto bastante interessante. Nesse assunto a gente não tem uma parte experimental, só pode dar exemplos, histórias. E a parte experimental aqui é marcar uma observação, fazer uma observação. Eu tenho um telescópiozão refletor aqui em casa, 2 metros de comprimento. E quem sabe rola uma observação aí qualquer dia desses. Mas vamos começar. A astronomia, cara, a gente começa com um contexto histórico. Então, a gente segue a linha ali da astronomia partindo do conhecimento dos gregos. Então você tem lá os gregos, o Aristóteles, que bolou um sistema planetário. Você tem ali o Aristarco, que fez medidas importantes de distância da Terra até a Lua e da Terra até o Sol. Erradas, com certeza, porque ele não tinha equipamentos muito bons. A gente teve o Eratóstenes, que mediu a circunferência da Terra, numa experiência muito famosa. Pitágoras, que também trabalhou ali com o período do ano, também com tabelas da astronomia. Então vários gregos fizeram contribuições para o desenvolvimento da astronomia. Mas foi esse cara aqui, ó, Cláudio Ptolomeu, no século II d.C., que bolou o melhor sistema planetário da época. Então ele juntou todo o conhecimento que veio antes dele e escreveu uma obra chamada Almagesto com 13 livros, cara. Ele escreveu uma enciclopédia de astronomia. Para você ter uma ideia como é que esse cara foi influente, o Kepler, lá nos anos 1600, estudou com a obra do Ptolomeu. Então você está falando aí, cara, de 1400 anos depois, um dos principais astrônomos dos anos 1600 teve como fonte de conhecimento a obra do Ptolomeu. Mas, cara, como os modelos gregos consideravam a Terra o centro do universo, Ptolomeu também considerou isso daí, colocando um sistema geocêntrico. A Terra era o centro do universo e a galera toda girava em volta. Só que isso tinha um problema, cara. É um negócio chamado movimento retrógrado dos planetas. Vamos esclarecer algumas coisas. Olhando para o céu, como é que eu sei que o que eu estou olhando é um planeta ou uma estrela? Aí você deve estar pensando, essa eu sei. A estrela fica piscando e o planeta não. Não, você está errado. Na verdade, isso daí é uma técnica que as pessoas usam para identificar Vênus e Júpiter, que os dois têm uma luminosidade muito forte. Eles refletem muita luz, Júpiter porque é grandão demais e Vênus porque está bem perto da gente. E aí ele não fica cintilando, porque a iluminação dele é muito alta. Daí você fala, que ele é planeta. Só funciona para Vênus e Júpiter. Duvido que você identifique Saturno com essa técnica. Não identifica. Saturno tem um brilho idêntico ao de uma estrela. Saturno ou Marte, às vezes Marte, quando está muito próximo, você percebe pela cor. Mas você identifica um planeta no céu pelo movimento dele. A palavra planeta significa estrela errante. Uma estrela que passeia no céu. Saca só. Vou pegar um espacinho aqui no quadro que eu deixei ele todo preenchido aqui já. Vamos pegar aqui, ó. Essa constelação aqui, ó, é a constelação de Órion. Órion na mitologia greco-romana é um caçador. Essas constelações elas estão de cabeça para baixo, porque elas ficam de cabeça para cima no hemisfério norte. E essa mitologia veio lá do hemisfério norte. Então você enxerga Órion aqui do nosso país assim, ó. Tem que usar um pouquinho de droga para ver tudo isso daqui, né, cara? Um pouco de droga alucinógena. Mas o grande quadrilátero de Órion e as Três Marias você identifica muito fácil. A partir das 9 da noite, a gente está aqui agora em outubro, a partir das 9 da noite você já enxerga essa constelação no céu. Então aqui estão as famosas Três Marias. Esse desenho, cara, é o mesmo desenho que os gregos viam. Porque para esse desenho mudar, cara, demora milhares de anos ou até milhões de anos para que esse desenho mude, porque o movimento relativo entre as estrelas, pelo fato da distância ser gigantesca, demora muito para dar alguma aparência diferente. Então, os gregos viam Órion do mesmo jeito que a gente vê. Mais perto de Órion, determinadas épocas do ano, tem lá uma estrelinha aqui, ó. Só que essa estrelinha, ao longo das semanas, ela se movimenta. Se você ficar olhando semana após semana, você percebe que a estrelinha faz isso daqui, ó. Ela faz um laço. Então teve um movimento retrógrado. Esse movimento retrógrado deu um trabalho lascado para explicar.
Na verdade, esse movimento retrógrado é devido à paralaxe do movimento da Terra. É porque o Sol está no centro, Terra gira, planetas giram e dá esse movimento retrógrado. Agora, como é que você vai explicar isso considerando que a Terra está parada? Aí é o pepino. O Ptolomeu usou uma malandragem que veio do Pitágoras, cara. Um negócio chamado epiciclo. Então ele falava que o planeta não girava em torno da Terra. Ele girava numa órbita pequenininha, chamada epiciclo, e o epiciclo girava em torno da Terra. Isso faz com que a órbita do planeta fique assim, ó. Olha que malandro. Resolveu o movimento retrógrado. Tá aqui, ó. Esse lacinho é o movimento retrógrado que a gente vê. Cara, a gente está falando de um troço do século II. A matemática não era muito avançada, os equipamentos de medida não eram muito avançados, a ciência era muito tosca, a população era muito tosca e, cara, tava bom assim, explicava a maioria dos fenômenos. E tava bom, a galera achou isso muito legal, era muito difícil de questionar. 13 livros naquela época, cara. Era muita informação. Para você questionar isso daqui, você tem que ter dados experimentais. É que você vai ter dados experimentais, isso era muito caro, você teria que passar a vida inteira fazendo medidas astronômicas precisas para questionar isso. Não tinha como. Então isso, todo mundo aceitou, ninguém questionava. Talvez naquela idade das trevas, algum mosteiro, um monge maluco possa ter discordado disso, mas ele não tinha ferramentas e nem argumentos para questionar. Isso foi, cara. A humanidade foi desenvolvendo e isso começou a ser questionado lá pelos anos 1500, cara, quando o Brasil estava sendo descoberto, tinha um monge polonês chamado Nicolaus Copérnico. Esse maluco aqui, ó, começou a questionar. Só que olha que doido, ele também não fez experimentos. Então, na verdade, eram hipóteses de Copérnico. O Copérnico escreveu um livro baseado nas suas hipóteses. Para o Copérnico, quem montou tudo isso daqui foi Deus. E Deus não tinha que fazer um troço muito complexo como esses epiciclos. Isso não era harmonioso. Tipo, pô, Deus é muito inteligente para fazer umas gambiarra dessa. Se Deus colocasse o Sol no centro, ficaria muito mais simples. Olha que massa, cara. Então Copérnico baseou o livro dele na simplicidade do sistema solar. Assim, é muito mais simples de explicar. Porém, como ele não tinha experimentos e dados precisos, muita gente não acreditou muito no trabalho dele. Ele fazia embates na igreja, com o chegado dele, com padres, cardeais e tudo mais, tentando convencer a galera. Oh, como é que isso é mais simples, como é que isso é mais bonitinho, tá? Só explicando aqui a sequência, né? Ó. Terra, Lua, Mercúrio, Vênus, o Sol, Marte, Júpiter, Saturno e estrelas. Depois de Saturno já são estrelas, não tem Urano e Netuno, porque eles não são visíveis a olho nu, então ninguém conhecia esses planetas, tá? Eles só foram conhecidos depois dos anos 1800, tá bom? De novo, Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno e estrelas. A sequência do Copérnico já é a correta. Mercúrio, Vênus, Terra, em volta da Terra girando a Lua, Marte, Júpiter, Saturno e estrelas. Então ele falava, ó, esse movimento dos planetas, ele é um movimento circular, as órbitas são circulares perfeitas, o planeta gira com velocidade constante, esse movimento ele é eterno. Então ele falava coisas desse tipo. Muito mais simples, ele escreveu isso nessa obra chamada Revolutionibus, um tratado sobre as órbitas e revoluções dos planetas, dos sistemas. Algo parecido com isso daí, tá bom? E aí, cara, no final da vida, quando ele sentiu que ele já estava veião, quase abraçando um paletó de madeira, doentão, ele juntou uma grana e pum, publicou. Se eu não me engano, acho que ele publicou 500 exemplares desse livro dele. E cara, e morreu. Morreu no ano da publicação, assim, a obra estava recém-publicada, ele puf, morreu. E aí, cara, esse livro do Copérnico ficou conhecido como o livro que ninguém nunca leu. Porque se alguém lia o livro do Copérnico, não assumia que lia. Porque era perigoso. Ele tinha ideias perigosas para a época. Vamos lembrar que um pouco antes do Copérnico, um monge italiano chamado Giordano Bruno foi queimado nas fogueiras da Inquisição por ter ideias meio malucas, como universo infinito, Terra girando em volta do Sol. Ele foi preso, torturado, não negou as ideias, a galera queimou o cara. Então Copérnico foi espertão.
E aí, cara, a gente não sabia se Copérnico tinha influenciado mesmo ou não. Um pesquisador na década de 90, ele gastou a vida inteira dele pesquisando Copérnico e descobriu que Galileu tinha um livro do Copérnico, Kepler tinha livro do Copérnico, Newton, Flamsteed, que foi um astrônomo fudido da época, Tycho Brahe, que foi outro astrônomo fudido da época, todos esses caras leram Copérnico. O Tycho Brahe, no caso, discordava do Copérnico, mas teve o livro do Copérnico. Então, esse cara foi o introdutor aí, vamos chamar assim, do modelo heliocêntrico, que é o modelo que nós aceitamos que é o modelo correto. Quer dizer, quem acredita na Terra plana não aceita. Muito bom. Vamos pausar e vamos falar um pouquinho a respeito desse cara do Tycho Brahe. Galera, continuando então as contribuições de astronomia com esses fantásticos caras que iniciaram todo esse estudo, a gente tem aí o Tycho Brahe, cara. Esse é um personagem maluco. Ele não tinha um pedaço do nariz, cara. Ele arrumou uma briga ainda jovem e não tinha um pedaço do nariz. Aí ele usava uma prótese, que às vezes era de prata, às vezes era de ouro, às vezes de cobre, depende da ocasião que ele tinha. Então vou para uma balada, vou usar o meu nariz de ouro. Vou trabalhar, vou usar o meu nariz de cobre. Era muito doido isso daí. Mas enfim, não é o nariz dele que interessa. Esse cara passou, cara, acho que praticamente uns 20 anos observando a órbita de Marte. Olha que doido. Cara, pegando dados super precisos da órbita de Marte. Como que ele pegava esses dados? Ele tinha o maior observatório do mundo na era pré-luneta. Não tinha luneta, mas tinham equipamentos de medida fenomenais, cara. Esse observatório ficava na ilha de Ven e ele tinha quadrantes, sextantes, equipamentos para medição de ângulo. E ele passa então 20 anos observando principalmente Marte, porque ele não concordava com a teoria do Copérnico e queria mostrar que o Copérnico estava errado. Mas ele também queria mostrar que o Ptolomeu estava errado. Então ele queria mostrar que quem estava certo? Ele. Ele bolou o próprio modelo e... sistema geo-heliocêntrico. Muito loucaço isso daí, cara. Saca só, vamos ver se você entende. Terra no centro do universo. Em volta da Terra, a Lua. Depois o Sol. Isso é o centro do universo. Então o Sol gira em torno da Terra. Só que os outros planetas giram em torno do Sol. Então aqui você tem Mercúrio, Vênus, Marte já passando aqui por trás da Terra, ó. Depois Júpiter, Saturno e estrelas. Muito doido, cara. Ele não ia conseguir mostrar que um bagulho maluco desse estava correto. Mas qual que foi a importância desse astrônomo? Os anos observando as órbitas dos planetas. Sabe quem que foi trabalhar com esse cara? Johannes Kepler. E aí, quando esse cara morreu, quem que ficou com esses dados astronômicos fenomenais? O Kepler, cara. Então, por isso que o Kepler conseguiu fazer o que fez, porque ele entrou em contato com esse cara. Então, a ideia dele é errada, mas ele é um personagem muito importante na história. Ali nos anos 1600, mais precisamente em 1609, o Galileu arrumou um par de lentes na Holanda. Os holandeses eram fenomenais para a fabricação de lentes naquela época e só eles tinham a técnica. Ninguém conseguia fabricar lente como eles. Galileu arrumou um par de lentes, monta uma luneta. Então não foi inventor da luneta, mas que a gente saiba, ele foi o primeiro a usar a luneta para fins astronômicos. E passou o ano inteiro observando. Lógico que depois ele melhorou a luneta e conseguiu muito mais ampliação com ela. Mas olha as coisas que ele conseguiu observar no ano 1609. Crateras na Lua. Segundo a teoria do Aristóteles e a teoria do Ptolomeu, os corpos celestes eram esferas perfeitas. Ele vai lá e vê um monte de cratera em montanha. Fala, rapaz, esse troço não é perfeito não. Fases no planeta Vênus. Fases como a nossa Lua. Vênus na fase crescente, Vênus na fase minguante. Essas fases só são possíveis de serem vistas considerando o sistema como heliocêntrico. É impossível ver essas fases em Vênus num sistema em que a Terra está no centro do universo. Não tem como. E o Galileu viu isso daqui. E estava provado, cara, só pelas fases em Vênus que o sistema era heliocêntrico. Ele viu anéis em Saturno, ele não conseguiu interpretar muito bem se eram anéis ou não. Ele viu luas em Júpiter, então ele percebeu coisas que giravam em torno de Júpiter, então não era todo mundo que girava em torno da Terra. Manchas solares.
manchas solares, provavelmente foi isso que deixou ele cego no final da vida, por excessivas observações do Sol, né, sem a utilização de um filtro correto, o qual não existia na época. Então isso pode ter deixado o cara cego. Contribuições fenomenais. Depois disso, ele escreveu uma obra chamada Diálogo sobre os dois sistemas máximos de mundo, onde ele desce o pau no sistema do Ptolomeu, e isso fez com que ele fosse processado pela igreja e fosse condenado. Ele arregou, ele pediu desculpa e ficou em prisão perpétua domiciliar, já no final da vida. Então, se fudeu, podia ter se fudido mais se não arregasse, tá? Foi bem complexo ali o final da vida do Galileu. Contemporâneo do Galileu, a gente tem o Johannes Kepler, que usando os dados do Tycho Brahe, resolveu toda a cinemática do sistema solar. Então vamos falar agora sobre Johannes Kepler e as leis de Kepler. Vamos lá! Então galera, a gente vai começar agora as leis de Kepler. Então como já falei na história anteriormente aí, ele se baseou nos dados do Tycho Brahe. Tycho Brahe morreu, ele pega aqueles dados de Marte e passa, cara, alguns anos em cima daqueles dados até desvendar o mistério aí do sistema solar, do sistema planetário. Então, a primeira lei diz o seguinte: os planetas giram em torno do Sol em órbitas elípticas e não circulares. Todo mundo antes do Kepler acreditava que as órbitas eram circulares. Ninguém nunca imaginou que não pudesse ser circular. Ele mostra que essas órbitas eram elípticas e o Sol ocupa um dos focos da elipse, um dos focos. Cuidado com isso. Aqui eu montei uma elipse. Como que eu montei a elipse? Eu peguei um barbantinho, não sei se você consegue ver que tem um barbantinho aqui. Deixei ele bem frouxo e coloquei com fita aqui e aqui. Os dois pontos de amarração desse barbantinho é o foco, são os focos. Tá? Então nós temos aí dois focos. Aí com a caneta, eu travo a caneta na beirada do barbante. Oh, caramba, o barbante soltou. Aí, travo a caneta aqui e vou desenhando a elipse, ó. Desenho a parte de baixo dela, venho aqui, desenho a parte de baixo dela. Então você pode perceber que a distância da periferia da elipse até esse foco, mais até aquele foco, é sempre constante. Essa distância, mas essa distância sempre são constantes. E aí eu desenho a elipse. Desenho uma elipse mais excêntrica, mais esticada. E aqui uma elipse pouco excêntrica, pouco esticada. Alguns pontos da elipse que são interessantes: semi-eixo menor, semi-eixo maior e metade da distância focal, que é o C. C, essa medidinha aqui. Dobro da distância focal está aqui, ó, são esses dois focos. A excentricidade de uma elipse é C sobre A, é a medida C sobre a medida A. Se a elipse vai tendendo a um círculo, aí essa excentricidade, o C vai tendendo a zero, a excentricidade vai tendendo a zero. E se a elipse vai ficando cada vez mais esticada, o C vai tendendo ao valor do A. E aí a elipse vai ficando uma linha. Então, vai tendendo a 1, né? Porque o C vai ficando igual ao A, vai tendendo a 1. Então, excentricidade zero, um círculo. A excentricidade vai aumentando até que ela vai ficando quase que uma linha. Tranquilo. O que o Kepler falou? Que o Sol ocupa um dos pontos dessa elipse. Vamos colocar aqui, por exemplo, esse foco aqui, ó. Vamos botar o Sol aqui. E o planeta está girando nessa órbita aqui, ó. Planeta. Existe esse ponto, que é o periélio. E existe esse ponto, que é o afélio. Periélio e o afélio é o ponto que o planeta está mais perto do Sol e o ponto que ele está mais afastado do Sol. Do afélio para o periélio, o movimento do planeta é acelerado. Ele ganha velocidade. E do periélio para o afélio, o movimento é retardado. Ele perde velocidade. Só que essa elipse, ela é bastante excêntrica. Então, nesse caso, o planeta está passando muito perto do Sol e aqui ele está bem longe do Sol. Isso não corresponde à realidade. Os planetas não giram em órbitas tão excêntricas assim. Se fosse assim, os gregos saberiam que a órbita é elíptica. Por que todo mundo achou que a órbita era circular?
Porque a órbita é assim, ó, dessa maneira. Isso é uma elipse, não é um círculo. Olha os focos aqui, ó. Só que os focos estão muito próximos. E aí, se eu fizer aquela continha, o C tá pequenininho agora. E o A é isso daqui, ó. Então a medida C sobre A está tendendo a zero. A excentricidade está tendendo a zero. Está ficando quase um círculo. Continua tendo periélio? Continua. Olha o periélio aqui. Olha o afélio aqui. Continua periélio e afélio. O planeta não está girando numa órbita circular, está girando numa órbita elíptica. Onde que está o Sol? O Sol está em um dos focos. Só que é quase uma órbita circular. Isso é real. Isso é real. Então a gente desenha uma elipse esticada para mostrar para os alunos a excentricidade e tudo mais. Mas na realidade é assim. A excentricidade é pequena. Periélio e afélio jamais alteram as estações do ano. O que geram as estações do ano é a inclinação do eixo de rotação da Terra, e não periélio e afélio. Entenda isso. Então essa foi a primeira lei de Kepler, lei das órbitas, onde ele mostra que as órbitas são elípticas. Baseado no quê? Naqueles dados do Tycho Brahe. Então, diferente do Copérnico, que não tinha dados e não tinha um trabalho matemático usando dados experimentais, o Kepler tinha. Então ele estava coalhado de dados. Vamos à segunda lei. Falando então agora da nossa queridíssima segunda lei. Ela se chama Lei das Áreas. O raio vetor que une o planeta ao Sol varre áreas proporcionais aos intervalos de tempo. Vamos entender o que é isso? Então desenhei uma elipse, fica mais fácil eu fazer a elipse excêntrica do que aquela elipse pouco excêntrica. Eu vou pegar o planeta aqui nessa posição A. Na posição A, o planeta ele é bem veloz, ele é bem rápido. Então esse planeta percorre até aqui, ó, até a posição B, num intervalo de tempo relativamente rápido, pelo fato da órbita ser mais excêntrica. O raio vetor que une o planeta ao Sol é essa linha aqui, ó. Então essa linha veio varrendo toda essa área, ó. Tá aí. Veio varrendo toda essa área. Aqui do outro lado, o planeta ele é bem mais lento. Então do ponto C, se eu considerar o mesmo intervalo de tempo, o planeta ele vai percorrer bem menos do que daquele lado, porque ele é mais lento. Só que em compensação, o raio vetor ele é grandão. O que o Kepler percebeu? Que o tempo para percorrer isso daqui, dividido por essa área, vai ser a mesma coisa que o tempo para percorrer isso daqui, dividido por essa área. Então, tempo 1 pela área 1, tempo 2 pela área 2, de modo que fica tempo 1, área 1, tempo 2, área 2. Segunda lei de Kepler, lei das áreas. A velocidade areolar de um planeta é constante. Já a velocidade linear dele não. Onde que ele tem a velocidade máxima? Ele tem a velocidade máxima no periélio, Vmax. E a velocidade mínima no afélio. Velocidade máxima periélio e velocidade mínima no afélio. Então, na segunda lei de Kepler, ele fala a respeito da velocidade do planeta. Ele conclui que ela não é constante, pelo fato da órbita ser elíptica. Ele acelera atingindo a velocidade máxima no periélio, retarda atingindo a velocidade mínima no afélio. Precisava de algo constante, ele descobre que a velocidade areolar é constante. O que é a velocidade areolar? Área dividido por tempo, área por tempo. Realmente, para ficar a velocidade areolar, eu só tenho que escrever aqui ao contrário, né? Porque fica área por tempo, área por tempo. Mas como aqui só está uma igualdade, não tem nenhum problema. Primeira lei, lei das órbitas. Segunda lei, lei das áreas. Vamos à terceira lei, que é a lei dos períodos.